Boa tarde, meus lindos e minhas lindas. Na aula de hoje, Geografia. Vamos pegar aí, por gentileza, o nosso módulo 2, por favor. No nosso módulo 2, nós vamos para as páginas 300 e 301, capítulo 5. Capítulo 5 fala do crescimento aí da população brasileira, né? É uma das mais numerosas do mundo, né? A nossa população brasileira aí. Em relação à América do Sul, né, o Brasil é o país aí com a maior população. Então, é uma das mais numerosas do mundo e na nossa América do Sul é o país mais populoso aí. Vamos para 302? Na 302 a gente fala aí que somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta Terra, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, a população brasileira apresentou aí um intenso crescimento aí a partir do início aí do nosso século 20, né, 20 agora. Vamos observar aí o gráfico abaixo. A tia sempre fala quando tem gráfico, quando tem mapa, tem resposta aí. Vamos lá. O título: Brasil, crescimento da população entre 1872 a 2018. Então você vê como que aumentou aí, ó, o crescimento, ó, 1872. Olha como é que aumentou, teve um crescimento muito grande. Essas respostas aqui da página 302, a tia vai pedir que vocês, por gentileza, façam um caderno de geografia com o cabeçalho para responder, tá bom? É possível observar aí nesse gráfico também acima, né, como a tia falou, não parou de crescer aí a população brasileira, né? E aí foi aumentando mais ainda aqui, que vocês podem ver, ó, no início de 1940, 1960, teve um grande crescimento aí a partir dessa década. Na 303, o crescimento natural da população. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa da natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos observar aí a seguir. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nasceram em cada grupo de 1000 habitantes, né, num período aí de um ano. Já a taxa de mortalidade indica, né, infelizmente, a quantidade de pessoas que morreram em grupo de 1000 habitantes também no período aí de um ano. O crescimento natural é conhecido aí pela diferença entre a natalidade e a mortalidade de uma população. Então aqui, ó, esse outro gráfico aqui, da 303, o título é Brasil, crescimento natural da população entre 1900 até o ano passado, 2020. Tem aqui a fonte do IBGE, claro, e tem aí, né, esse crescimento aí de azul, a gente tem aí o crescimento de mortalidade, tem de verdinho de natalidade. Verifica aí no gráfico, você pode observar, quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. Quanto menor a distância entre essas linhas, menor é o crescimento aí da população natural, tá? Muitas nessas taxas, tanto a natalidade como a mortalidade, ao longo do tempo devem-se a diversos fatores que serão apresentados aí. Vamos para 304. Na 304 a gente tem aí os avanços na área da medicina e da saúde. As novas descobertas da medicina, como novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, propiciam a redução da mortalidade. Aí a gente vê uma imagem, né, de vacinação em Belém do Pará, lá no norte, lá em cima na região norte do Brasil, em 1930. A expansão do saneamento básico, né, a ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água,
de coleta e o tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, como lixo, trouxeram melhores condições de higiene e saúde à nossa população. Com isso, reduziu-se a proliferação de doenças, como a cólera e a hepatite A. Número de filhos por mulheres, Atualmente o número de filhos por mulheres tem diminuído. As mulheres, ao assumirem aí as suas carreiras profissionais, tendo muitos compromissos além da casa, elas deixaram de se dedicar apenas aí aos afazeres domésticos. Então, com isso, elas tiveram mais aí um desenvolvimento dos métodos contraceptivos, que acarretou na diminuição do número de filhos por mulheres. A maioria tem um filho, 2 no máximo. A vinda dos imigrantes. A tia vai voltar também um vídeo aí bem interessante sobre a vinda dos imigrantes, sobre os imigrantes no Brasil. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, que nós falamos anteriormente, em meados do século XIX e XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas, principalmente dos países da Europa, do continente europeu, e asiáticos, China, Japão. No período de 1870 e 1950, a população brasileira teve um aumento aproximadamente de 4.600.000 de imigrantes. Aqui você está vendo, imigrantes vindos do Japão, como a tia acabou de falar, do Japão, no navio atracado em Santos, aqui na região sudeste, em São Paulo, foi em 1930. Já na 305, para que nós possamos finalizar, população total do Brasil. A população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda que em ritmo mais lento que o século XX. Então você vê aqui esse gráfico com o título Brasil, população de homens e mulheres em 2018. De azul, 48% homens, Aproximadamente são 100 milhões aí de habitantes no Brasil. E de laranja, 52% de mulheres, 108 milhões de habitantes aí no Brasil. E na cidadania do dia a dia, a gente fala da conquista das mulheres, As mulheres vêm conquistando ao longo dos anos o seu espaço. Assim, ela não é mais só a doméstica. Além de doméstica, ela tem o seu trabalho e ela teve aí também os seus direitos, direito de votar, que antigamente não tinham. Vamos acompanhar aí com a tia as conquistas das mulheres. Até 1932, o Brasil, aqui no Brasil, as mulheres não tinham direito de votar ou de se candidatar a um cargo político. Nós já vimos que nós já tivemos uma presidente, a Dilma. E muitas delas eram proibidas de estudar e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar a igualdade de direitos em relação aos homens. Persistindo, conquistaram direitos como votar, estudar e conseguir aí seguir uma carreira profissional. Aqui você vê a imagem de uma palestra ministrada por uma mulher, A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, vá lá no privado da Tia Joelma. Beijão, fiquem com Deus e se cuidem.